veio o convite, a nossa equipe passou por aqui a equipe do médico Elton Mesquita, que sou eu, sou também pastor evangélico, tá? E sou obreiro da obra do Senhor. O título que mais me agrada quando me chamam e me identificam é de obreiro. Sou um obreiro, minha irmã Teresa, da obra do Senhor. E essa obra, ela visa levar a palavra aos povoados que muitas vezes não são lembrados, para que a palavra do Senhor chegue até as comunidades. Irmãos, a palavra precisa chegar aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Eu não sei aqui se parte dos que estão me ouvindo nesta noite sabem, mas Jesus está voltando. De fato, nós estamos vivendo os últimos dias da era para a volta de Jesus. Não falta mais nada para Jesus voltar. O grande problema é que o ser humano, os homens que habitam a face da terra, não estão atentos para este fato. E nós, irmãos, anunciamos nesta noite que Jesus está voltando. E Ele estará voltando para o tempo que se chama hoje. Jesus está voltando neste tempo. E por causa dessa volta iminente, atual de Jesus, todos nós temos que proclamar esta verdade e fazer com que as pessoas que ainda não estão esperando para este tempo, a volta de Jesus, se preparem para a volta de Jesus, porque pode ser o mais breve possível. Muitas vezes à noite eu contemplo as estrelas, eu contemplo o céu e fico observando se naquela noite Jesus estará voltando, porque Ele prometeu, Ele fez uma promessa para todos os que creem, e a promessa é que Ele vem, e vem para o nosso tempo. Para que os irmãos nesta noite tenham uma noção, provavelmente esses que estão aqui vivos nesta noite irão contemplar com seus próprios olhos a volta de Jesus. Jesus está voltando. Por isso, irmãos, nesta noite, abram bem os vossos ouvidos para a pregação da palavra, porque é uma oportunidade. O nosso Deus, Ele costuma dar oportunidades para nós. Deu para mim, deu para o pastor J. Abreu, deu para o missionário, deu para os obreiros, deu para cada um, para o católico, para todos. Deus está dando oportunidade. Agora devemos compreender que estas oportunidades estão cessando. Talvez alguns de nós aqui nesta noite não teremos outra oportunidade de ter um encontro com Jesus. Pode ser que alguns tenham mais de uma oportunidade, pode ser que não tenham mais oportunidade para ter um encontro decisivo com Jesus. E nesta noite, irmãos, eu estou trazendo aqui, debaixo da ordem do Espírito Santo, um texto muito conhecido por todos, um texto que a grande maioria aqui já leu, outros já ouviram, alguns já ouviram a história dessa passagem desta noite, mas foi escolhida, eu penso e tenho uma convicção permanente, minha irmã Teresa, que o Espírito Santo de Deus, Ele age e Ele determina qual é a palavra a ser proferida no culto. É Ele que decide. Eu trouxe 2, 3 Bíblias no carro, cada uma com um sermão diferente, mas coloquei ao Espírito Santo. O Senhor é que é o autor da palavra. E a palavra, quem sabe das mentes, das cabeças que vão ouvir, é exatamente o Espírito Santo. E Ele é que ordena a palavra.
E o texto, irmãos, aqueles que não têm a Bíblia, ouçam. Os que têm a Bíblia e querem abrir para acompanhar, abram no Evangelho, segundo o relato de Lucas. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Lucas. E vamos ler, o texto está no capítulo 16, a partir do versículo 19. Então, Lucas, eu peço que aqueles que já estão encontrando, e todos que fiquem de pé, para que nós possamos ouvir. É uma atitude de respeito a Deus. Nós estamos, irmãos, na presença de Deus. Toda vez que cultuamos ao Senhor, nós estamos na presença de Deus. E a palavra diz que toda reverência, toda atenção, todo respeito deve ser dado ao Senhor. Toda honra e toda glória. Então, estarmos de pé é uma atitude de reverência, de dizer: Senhor, eu não sou nada diante do Senhor, e o Senhor é tudo. É uma atitude humilde nossa diante de Deus. Então, amados, o texto, ouçam com muita atenção. O nome da passagem é a passagem do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele, o rico, insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus e glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, esse texto que creio que foi colocado no nosso coração nesta noite para trazer para os amigos, para os irmãos na fé. Esse texto, irmãos, foi escrito pelo evangelista Lucas. Não sei se todos aqui sabem, Lucas, ele era um médico. Semelhantemente à minha pessoa como médico, então Lucas, ele era um médico. E esse médico, ele abandonou
abdicou da carreira de médico, ele abandonou seu consultório, a sua prática da medicina, para documentar todos os acontecimentos da vida de Jesus. E ele se propôs a acompanhar, documentar, registrar as passagens da vida terrena de Jesus. Todos aqui sabem, ou a maioria, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus, ele precisou sair da sua glória. Irmãos, Jesus, ele tinha um trono ao lado do Pai. Deus, lá no terceiro céu, são 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro. Deus habita, irmãos, no terceiro céu. E lá Jesus estava assentado à direita do Pai. E devido ao pecado da humanidade, quando amiga Teresa, o primeiro homem pecou, chamado Adão, e a sua companheira Eva pecaram contra Deus, o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou por um homem. E a palavra de Deus vai dizer nesta noite que da mesma forma como o pecado entrou por um homem na terra, o pecado deveria ser vencido por um homem. E esse homem não havia nenhum na face da terra digno de vencer essa maldição que entrou no mundo, chamada pecado. Então Deus proveu o seu único filho. Escutem bem, irmãos e amigos, Deus proveu o seu único filho. Deus não tem 2, nem 3, nem 4 filhos, o único. E a palavra vai dizer que ele nos amou de tal maneira, João 3,16, que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Deus usou de tanto amor para conosco, que ele deu o próprio filho para descer à terra e se transformar em homem. Por isso que se diz que Jesus se encarnou numa mulher, porque ele precisava se tornar homem, ele precisava se tornar carne. Então ele se encarnou, assumiu uma forma humana para salvar a toda a nossa raça que estava condenada ao inferno, estava condenada à morte eterna. E essa passagem, irmãos, vai mostrar para nós nesta noite, eu peço total atenção de todos, porque as conclusões desta parábola servirão para nós pensarmos e refletirmos através dela a nossa vida nos tempos atuais e quais as possibilidades que a vida nos reserva para o futuro. Não podemos, irmãos, pensar apenas no tempo presente. A maioria de nós pensamos apenas no tempo presente, no hoje, mas nós não pensamos no tempo posterior a esse, e principalmente no tempo após a morte. E essa parábola, essa história, é uma parábola que Jesus contou. Irmão Elton, o que é uma parábola? Jesus utilizava-se de histórias para ensinar. Então Jesus ensinava as parábolas para ensinar alguma coisa para as pessoas. E Jesus, através da nossa boca, está mais uma vez ensinando para as pessoas sobre o reino dele, o reino de Deus. E nessa passagem registrada pelo doutor Lucas, pelo médico Lucas, vai mostrar o destino de 2 pessoas.
E o destino destas pessoas, amigos e amigas nesta noite, irmãos em Cristo nesta noite, essa história se repete todos os dias na nossa vida. Pessoas partem dessa vida ou para a vida eterna com Jesus, ou partem para a condenação eterna, que é o lago de fogo, o inferno. Irmãos, não há uma terceira via, não há um terceiro caminho. Ou nós partimos depois da morte para morarmos com Jesus, com Deus, ou seremos condenados para um local que não tem volta. Irmãos, o inferno, a palavra vai dizer que de lá nunca mais sairão. Nenhum condenado ao inferno sairá de lá jamais. Vai ser um local de sofrimento eterno. E esta passagem, o nosso Senhor Jesus Cristo resolveu, Teresa, mostrar que nós teremos ou temos dois caminhos a considerar. O primeiro caminho, nós vemos aqui dois homens na face da terra. O texto vai dizer, Lucas vai dizer que um era rico, um era abastado, um tinha todas as coisas. Peço total atenção dos irmãos. Um tinha tudo, um tinha riquezas, tinha roupas luxuosas, tinha todo tipo de alimento que ele necessitava. Era um homem rico, era um homem que tinha tudo e todos à disposição da sua vida. E Jesus vai dizer que existia aquele homem rico, mas o texto vai mostrar que havia um segundo homem nesta história. E vejam que o texto não dá nome ao rico, mas dá nome ao pobre. E esse pobre chama-se Lázaro. Era o nome deste pobre. E este pobre, o texto vai dizer que ele era um homem humilde. Era um homem que não possuía posses. Era um homem que não se alimentava bem. Pelo contrário, o texto vai dizer que ele se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. O que sobrava da mesa do rico, ele aparava no chão e se alimentava daquele alimento. E o texto vai dizer, irmãos, que ele possuía várias doenças. Era um homem que não gozava de saúde. Era um homem que tinha feridas. O texto vai dizer que ele tinha úlceras. Que são úlceras? São feridas abertas na pele. E essas feridas, passou aqui um cão, e o texto vai dizer que os cães do rico lambiam-lhes as feridas. Era um homem que vivia atormentado por doença. Era um homem que tinha lesões na pele. Provavelmente era um homem que sentia dores todos os dias. Feridas expostas, feridas infectadas, contaminadas. Provavelmente era um homem que exalava um mau cheiro. Era um homem maltratado. Era um homem que não havia nele nenhum tipo de benefício importante. Era um homem pobre. Mas Jesus vai dizer que cada um vai ter um destino diferente. E o texto vai dizer, irmãos, que esse rico, quando morreu, ele foi para um local, e que o pobre Lázaro foi para outro local. Irmãos, falei há poucos minutos que só existe dois destinos, segundo a Escritura Sagrada. Ou nós morremos e vamos para a presença de Deus, que Jesus chamou de paraíso. Paraíso é o nome do local. Os irmãos podem lembrar que quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava crucificado, haviam dois ladrões em uma cruz à direita de Jesus e um ladrão à esquerda. Todos sabem dessa cena. E que daqueles dois ladrões
que estavam ali presos e condenados porque praticaram o mal, estava no centro um crucificado que não cometeu nenhum pecado. E este Jesus, sem nenhum pecado, sem nenhum dolo, sem nenhum engano, sem nenhum pecado, estava sendo crucificado por causa de cada um de nós. Vou repetir de novo: Jesus estava naquela cruz por causa do nosso pecado. Se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria ter sido entregue e crucificado. Mas haviam dois homens, um homem à esquerda. O homem da esquerda, ele não reconhecia que Jesus era o Senhor. Ele não reconheceu que Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele não reconheceu, ele desconheceu no seu coração que Jesus é Deus e que é o Filho de Deus. Mas o ladrão da direita, o coração dele foi aberto e ele descobriu ali naquele momento, abrindo-se-lhe o seu coração, ele entendeu que aquele homem que estava no centro, na cruz do centro, era um homem sem pecado, era um homem que estava sendo morto injustamente, e que ele de fato é o Filho de Deus. E bastou isso, amados, glória a Deus por isso. E bastou isso, que aquele homem tenha reconhecido que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador. Bastou isso para ele obter, Teresa, a salvação. Ele reconheceu. O pastor, nosso amado, leu há poucos minutos o texto em Romanos, que disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, escutem bem, gravem no coração: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos, pretos, brancos, pardos, amarelos, indígenas, qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. E naquela cruz, aquele homem da direita reconheceu e declarou que Jesus é o Filho de Deus. E isto, irmãos, foi a senha, foi a chave, o passaporte para a salvação. E Jesus, ele naquele momento, irmãos, ele disse para o ladrão da sua direita, disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Jesus não disse daqui uma semana, ele não disse, pastor J. Abreu, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Jesus não falou dessa forma, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o céu, a salvação é para os que proclamarem que Jesus é o Senhor. Só precisa confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Salvador, para nós termos a nossa salvação. Então, naquele mesmo dia, após a morte, aquele ladrão da direita subiu ao paraíso na presença de Jesus e está lá até hoje. Mas a história, a parábola que Jesus está contando segue. E vai dizer Jesus que o rico, após a morte, ele teve tudo, riqueza, ele tinha tudo de luxo. Se fosse dos tempos atuais, esse rico teria uma mansão, irmão Betinho. Esse rico teria um jatinho particular. Esse rico teria uma conta bancária bastante substancial, com muito dinheiro. Era um homem rico. A parábola registra isso. Era um homem que tinha todas as coisas. Porém, meus irmãos que me ouvem nesta noite, este homem não tinha a principal coisa que um ser humano precisa ter. Sabe o que era, irmãos, que ele não tinha? Mas, irmão, ele tinha tudo, irmão. A palavra está dizendo que ele tinha tudo, mas ele não possuía a salvação. Irmãos, o maior bem de um homem
O maior bem de uma mulher, o maior bem de uma criança, de um idoso, de um adolescente, de um jovem, que tem jovens aqui ouvindo. A maior riqueza a ser almejada é a salvação. Aquele rico, apesar de possuir tudo, ele não possuía a salvação. Ele não tinha o Salvador, ele não tinha Jesus. Então, irmãos, o maior bem de um ser humano não é uma casa nova, não é a reforma de uma casa, não é um grande emprego, Teresa, não é uma eleição de vereador, não é uma eleição de prefeito. O maior bem de um ser humano é a salvação. Nós não podemos perdê-la em hipótese alguma, a salvação. E esse homem, ao morrer, ele foi lançado num local que a Bíblia chama de Hades. O pobre foi para o paraíso e o rico foi para o Hades. Irmão Elton, o que é? Eu peço uma águazinha para minhas irmãs. O que é o Hades? O que é o Hades? O Hades, irmãos, escutem bem, irmãos, para aprenderem de uma vez por toda. Quando nós morremos, nós podemos ir para um dos dois lugares, ou para o Hades ou para o paraíso. A Bíblia vai dizer, através de Jesus, que o rico foi para o Hades. O Hades, irmãos, é um local que antecede o inferno. É o local para onde as almas dos mortos que morreram sem a salvação, morreram sem Jesus, foram. Os irmãos talvez não saibam, quando nós morremos, prestem bem atenção, irmãos, para esse ensinamento. Quando nós morremos, digamos que neste exato momento eu sofra um infarto e eu caia aqui no chão, vítima de um infarto. Nesse momento, o meu corpo cai no chão e vai para a sepultura. A minha alma vai para outro lugar. Irmão Elton, quer dizer que a alma não morre? Não, irmãos. A Bíblia nos ensina que a alma é imortal. Ela não morre. O corpo desce à sepultura, mas a alma vai para um lugar. E esse lugar pode ser o Hades, que é um local que antecede o inferno, mas também esta alma poderá ir para o paraíso. Compreendam bem, me permitam só um gole d'água. Obrigado. Pode deixar aqui mais um pouquinho. Então, voltando à atenção dos irmãos, então o rico morreu e foi para o Hades. Estão todos entendendo, irmãos? O rico foi para o Hades esperar o julgamento final, mas o pobre Lázaro foi para o paraíso. E começa aqui, irmão Betinho, um diálogo. Jesus vai contar um diálogo entre o rico e o pai Abraão. Aqui, irmãos, no texto, o termo pai Abraão está simbolizando a pessoa do Pai, a pessoa de Deus. Quando o rico invoca o nome Pai Abraão, é como se ele estivesse chamando Senhor Deus. Ele está se dirigindo à pessoa de Deus. E aí o texto vai dizer que o rico no Hades está vendo o paraíso. Imagine, irmãos, a cena. Pessoas no inferno olhando pessoas no céu. Imaginem a cena. Pessoas no inferno observando os salvos no paraíso. Pois Jesus disse que é exatamente aquilo que estava acontecendo. E o homem rico, ele estava em tormentos. O texto vai dizer, irmã Teresa, que o rico estava em tormentos, no meio do fogo, porque o Hades é um local que queima, é um local onde o fogo não se apaga.
dia nenhum, hora nenhum. E as almas sem Jesus irão para o Hades, que é semelhantemente ao inferno. Então, o rico em tormentos, com sede, vendo aquela escuridão, apenas o fogo queimando, que não se apagava, aquele rico fez um pedido ao pai Abraão, fez um pedido a Deus e disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo, e com esse dedo molhado, toque em mim, para que eu possa me refrescar de tanto calor que eu estou passando nesse local. E fez esse pedido para Deus, para o pai Abraão. Olhe só que drama desse homem no inferno. E o pai Abraão, simbolizando a pessoa de Deus, vai dizer para aquele rico: rico, você teve tudo na face da terra. Você teve bens, você teve riquezas, você teve tudo que um ser humano desejava ter. Você foi uma pessoa abastada, você teve tudo. E o pobre Lázaro não teve nada, nenhum benefício. Mas aquele rico, ele não se contenta com a negativa do pai Abraão. Ele continua contendendo, ele continua pleiteando ao pai Abraão alguma coisa. E ele vai insistir, olhe bem, irmãos, entendam, ele vai insistir com o pai Abraão. Ele, quando ele viu que a resposta do pai Abraão era negativa, que não havia possibilidade de comunicação entre o inferno e a terra, ou o lugar que estava Lázaro, não havia possibilidade da água passar, do refresco passar, do refrigério passar. Aí o homem rico resolve pedir ao pai Abraão outra possibilidade. Entendam bem, irmãos, para que vocês entendam a situação das vossas famílias nos tempos atuais. Então o rico não conseguiu água que viesse do paraíso, não teve nenhum refrigério, nenhum alívio da dor. Aí ele passa a fazer, irmãos, um outro pedido para o pai Abraão. E o outro pedido para o pai Abraão foi que, irmãos, muita atenção, esqueçam a água que está sendo ofertada nesse momento é a palavra de Deus, e o restante fica para depois. Então, aí o que acontece? Então ele, vendo que Deus não iria atender o pedido da água, do refrigério, do refresco, aí ele vai fazer um pedido pela sua família. Por isso, irmãos, temos que prestar atenção nas nossas famílias, naqueles que nos cercam no dia a dia, porque o destino deles pode estar sendo o inferno. E o rico, apesar de ter entendido tardiamente a condição de pecador, a condição de condenado, ele no Hades, ele tem remorso, ele se arrepende do que ele fez na vida terrena. Só que o arrependimento dele foi tarde demais, missionário. Foi depois do tempo oportuno. Ele se arrependeu da vida que levou depois da morte. E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Nenhum de nós, irmãos, teremos oportunidade, uma segunda oportunidade depois da morte. Não há oportunidade de salvação depois da morte. Não há vela, não há missa, não há nada que tire uma alma do inferno depois da morte. Irmão Elton, é o senhor que está afirmando isso? Não, é a Escritura Sagrada. Ela diz que após a morte, se eu cair bem aqui agora, sofrendo um infarto fulminante e morrer, não há mais nenhuma possibilidade de mudança do meu destino. Nenhuma mudança, nenhuma vela,
nenhuma missa, nada me tirará do meu destino futuro, porque após a morte segue-se o juízo. Então o rico entendeu tardiamente a condição de condenado dele, mas ele, no seu remorso, ele pelo menos se lembrou da sua família, e ele vai dizer ao pai Abraão: pai Abraão, permita que Lázaro, ou que um anjo, desça até a terra. Prestem bem atenção, irmãos, desça à terra e fale para os meus 5 irmãos. O rico possuía na história 5 irmãos, e ele disse: mande alguém na terra falar para meus 5 irmãos, para que eles mudem de vida, abandonem o álcool, abandonem o cigarro, abandonem as drogas, abandonem a mentira, abandonem a prostituição, abandonem toda forma de pecado, para não vir para o local que eu estou. Irmãos, passou um filme na cabeça do rico, um filme, e ele vendo nesse filme 5 irmãos dele caminhando para o mesmo lugar que ele estava, sem saber, irmãos. As pessoas, irmãos, estão caminhando para a condenação do inferno sem saber, irmãos. Irmãos, eu sou médico, que entre as minhas atividades, eu faço ultrassonografia, eu sou cirurgião, eu faço a parte de gastro, e eu faço também ultrassonografia. Irmãos, você não tem ideia da quantidade de homens e mulheres que eu atendo com problemas terríveis no fígado, esteatose, cirrose, doenças renais, diabetes e outras doenças causadas pelo álcool. Homens e mulheres e jovens, gestantes, é uma tristeza. Eu vou fazer uma ultrassom de uma gestante e a criança, irmão Betinho, tem baixo peso. Aí eu pergunto: mãe, o que está acontecendo para esse seu filho estar com baixo peso? Aí eu já pergunto: a senhora fuma? Fumo, doutor. A senhora bebe álcool? Bebo, doutor, bebo. Eu disse: pois o seu filho já está sofrendo dentro do útero o mal do álcool, o mal do cigarro. Irmãos, estes vícios não tiram apenas a saúde do ser humano, estes vícios tiram a salvação da pessoa. Irmão Elton, quer dizer que o senhor quer dizer nesta noite que as pessoas que bebem álcool não subirão para os céus? Não, irmãos, não subirão. Irmão Elton, quer dizer que as pessoas que fumam não herdarão o reino de Deus? Não herdarão o reino de Deus. A palavra vai dizer claramente: os que não herdarão o reino dos céus. Bebedores não herdarão o reino dos céus. Fumadores de cigarro não herdarão o reino dos céus. Consumidores de drogas não herdarão o reino dos céus. As prostitutas e os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os afeminados, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Irmãos, isso é preciso ser dito, porque a palavra nos cobra que nós preguemos todas estas coisas. E aquele homem rico, em tormentos no inferno, não adiantou a riqueza dele, não adiantou a conta bancária, não adiantou o terno bonito, a roupa de marca, não adiantou os melhores perfumes, não adiantou acumular fortuna e dinheiro, estava condenado ao inferno. E lá, com remorso, ele pede ao pai Abraão: pai Abraão, manda alguém dizer para meus irmãos pararem aquela vida. Manda meus irmãos pararem, avisem para eles. Hoje, nesta noite, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, está me usando para dar esse alerta que o rico pediu. Deus está permitindo nesta noite que todos nós aqui reconheçamos nessa noite que precisamos de mudança,
nas nossas vidas. Precisamos de mudança de rumo, mudança de rota. Se eu bebo, vou parar de beber. Se eu fumo, vou parar de fumar. Se eu minto, eu tenho que parar de mentir. Se eu engano as pessoas, eu tenho que parar de enganar as pessoas, porque o reino dos céus não admite a entrada de pessoas com estas práticas. Os irmãos estão compreendendo tudo? Então o rico, ele pediu ao pai Abraão: mande. Pai Abraão disse: não é possível, não há comunicação entre o céu e a terra. Aí ele vai argumentar, mas ele disse: mande uma pessoa, mande Lázaro, mande um anjo falar com meus irmãos. O pai, Deus o Pai, disse: não é possível. Mas Deus vai dizer para o rico e vai dar uma explicação para o rico. Ele vai dizer: rico, lá na terra, seus irmãos têm os profetas e as profecias. Irmãos, o que é que Deus quis dizer quando na terra nós temos, vocês têm os profetas e as profecias? Irmãos, esse livro está registrado, a Bíblia, os profetas e as profecias. Aqui está todo o plano de Deus para a salvação. Não há outro plano de salvação de Deus a não ser o seu livro. Esse livro, irmãos, é um livro santo, é um livro sagrado, e aqui está o mapa do céu. Se você quiser saber como é que você deve ir para o céu ou deixar de ir para o céu, está nessa escritura. Por isso, irmãos, ela é chamada de escritura sagrada. Aqui está todas as informações que nós precisamos ter para sermos salvos. Não deixem que pessoas ensinem para vocês conhecimentos fora da Bíblia. Há um grave problema, Teresa, que as pessoas aprendem desde que nascem, criancinhas, aprendem às vezes o que as pessoas adultas querem ensinar. E cuidado, às vezes os adultos que nos ensinaram não conhecem a palavra. A grande maioria não conhece a palavra e passa a ensinar para as pessoas ensinamentos fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ai daquele que acrescentar um tio ou um jota a esta palavra. A palavra vai dizer que será amaldiçoado qualquer um que acrescentar ou retirar algo desse livro. Então esse livro deve ser examinado por todos nós. Eliminem os conceitos que aprenderam e busquem a palavra. O salmista Davi, no Salmo de número 119, no versículo 8, o salmista Davi vai dizer, irmãos, o seguinte: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só a maneira do homem aprender o projeto de Deus de salvação, através da palavra. Irmãos, essa palavra vai dizer que não há outro caminho para ser salvo. Irmãos, eliminem das vossas cabeças qualquer outra possibilidade de salvação. Nenhum homem, escutem bem, vou repetir com ênfase: nenhum homem pode salvar outro homem. Irmão, quer dizer que nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode nos salvar? Não. Nenhum homem, nem José, nem Pedro, nem Maria, nem Elton Mesquita, nem pastor J. Abreu, nem a missionária, nenhum de nós podemos salvar outro, nem a nós mesmos. Só há um nome no céu, debaixo do céu, na terra, pelo qual importa que sejamos salvos: o nome do Senhor Jesus. Só Ele poderá nos salvar. E certa vez Jesus disse, missionária Elza, ele disse de forma
enfática, irmãos. Escutem bem, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, Jesus aqui trancou todas as portas. Vocês perceberam que ele trancou todas as portas. Ele disse: eu sou o caminho. Quando a gente diz o caminho, só é um, porque quando é dois caminhos, a gente diz assim: são dois caminhos, são três caminhos, são quatro. Para eu chegar até o povoado Maribondo, tem dois caminhos. Eu estou dando aqui uma hipótese. Não, irmão, tem três caminhos. Para a salvação não tem dois caminhos. Para a salvação não tem três caminhos, nem quatro, nem cinco. Só há um caminho. Ou o senhor vai ser salvo por Jesus, ou será condenado ao inferno. Irmão, e a mãe de Jesus não salva. Ela precisou da salvação de Jesus. E São Pedro precisou de Jesus. Paulo precisou de Jesus. Elton Mesquita, para ser salvo, precisa de Jesus. O pastor precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Não há outro caminho. Não construa outro caminho se não for Jesus. Não adorem a ninguém a não ser a Jesus. Cuidado, irmãos, com essa palavra que eu estou dizendo nesta noite. Não adorem a outro a não ser Jesus. A Bíblia vai dizer que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Jesus. Vocês escutaram, irmãos, o que é que a Bíblia diz? Toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada a Jesus. Só a Ele. Não adorem a outro ser, não adorem a homens, nem os que morreram e nem os que estão vivos. Adorar a homem é aborrecer a Deus. Toda pessoa que adora uma imagem está aborrecendo a Deus, porque só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que são dignos, segundo a palavra, de adoração. Nenhum outro homem deve ser adorado. Então, irmãos, para concluir, irmãos, aqui está o destino traçado de um homem rico. Ser rico, irmão, não é pecado, irmão. Entendam, o rico não foi para o inferno pelo fato dele ser rico. Alguém pode ser rico e ser salvo. Abraão, chamado na Bíblia de o pai da fé, era um homem rico, muito rico, e era servo de Deus. Temia a Deus e seguia o ensinamento de Deus. Abraão foi um dos homens mais ricos da face da terra, foi salvo. Então não é riqueza que coloca uma pessoa no inferno. O que coloca a pessoa no inferno é o seu coração. O coração do homem é que coloca a pessoa no inferno. A palavra vai dizer: guarda o teu coração, guarda, porque dele parte os desígnios da vida. E outra passagem vai dizer: de tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração. Guarda, porque no coração é que parte as decisões da nossa alma, ou para Deus ou contra Deus. Então esse homem rico estava com destino, Teresa, selado. Não havia mais outra possibilidade de mudança. Esse homem perdeu a salvação, porque ele não tinha Jesus. Ele não recebeu Jesus na sua vida. Ele não declarou o seu amor e a sua submissão a Jesus. Perdeu a salvação. Já o pobre, ele teve o seu encontro com Jesus. Ele teve o seu encontro com Jesus e obteve a salvação. Irmãos, praticamente encerrando, nós estamos, a maioria aqui, eu já vou fazer esse ano 60 anos. Há jovens, há crianças, meninos, há idosos de cabelo mais branco do que o meu. Uma coisa é certa, irmãos, estamos prestes a um encontro com Jesus. Jesus veio há 2000 anos atrás para anunciar
a salvação. Jesus está voltando agora, não para salvar mais, Ele vem para julgar. E uma coisa tenham como certa: nós estaremos face a face com Jesus, ou para sermos salvos, ou para sermos condenados. E o que vai fazer a diferença é a decisão do nosso coração. De que lado nós ficamos? Ficamos do lado da bebida? Inferno. Ficamos do lado do cigarro? Inferno. Ficamos do lado das drogas? Inferno. Ficamos do lado da prostituição? Inferno. Ficamos do lado do falso crente, o crente que mente que é crente? Inferno. Nós precisamos tomar uma postura a partir de hoje. A palavra vai dizer, meu amigo, até um hino que louva, que diz isso, que é um trecho da Bíblia: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje, todos aqui nesta noite têm uma oportunidade de tomar uma decisão séria, sem molecagem, sem sorrisinho no canto da boca, porque nós estamos aqui falando do Deus Todo-Poderoso, que se tirasse o ar de um de nós aqui por 2 minutos, não sobreviveríamos. Se Deus tirasse o ar de nós 2 minutos, não tinha um que escapasse aqui. E Deus é tão misericordioso que dá o ar para o bom e dá o ar para o mal, dá a chuva para o bom e dá a chuva para o mal, dá o fruto da árvore para o bom e dá o fruto da árvore para o mal. Mas esse tempo está acabando. O tempo da salvação está acabando. Quando Jesus apontar no céu, não haverá mais oportunidade de salvação. A Bíblia diz, irmão, já dando aqui o último pronunciamento, a palavra vai dizer que no dia do juízo haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, no dia do juízo final, quem sorriu de Jesus vai se tremer, vai fazer xixi nas calças, vai fazer cocô nas calças, vai se tremer nas bases, porque estarão sendo condenados ao inferno. E a palavra diz, de lá nunca mais sairão, se arrependerão por resto das suas vidas de ter rido de Jesus, de ter dado as costas para Jesus, de ter negado Jesus. E para encerrar, eu gostaria de fazer um apelo nesta noite. E o apelo é: você quer aproveitar esta oportunidade nesta noite, que a palavra de Deus foi pregada nesta noite, e que todos aqui compreenderam, do mais humilde ao mais intelectual, entendeu a pregação, porque a palavra é pregada com clareza e é pregada à luz da Bíblia. Então, se alguém nesta noite, não importa que tipo de vida esteja vivendo, doutor Elton, eu bebo cachaça, não importa, venha para cá, levante sua mão e aceite Jesus. Irmão Elton, eu gosto de um cigarro, não importa, Jesus vai mudar essa história. Irmão Elton, eu sou um homem que trai a mulher, eu traio a mulher, eu minto para ela. Venha como você está. Quando Jesus faz o convite, não importa a condição que você está, não importa, importa o que vai acontecer dali para frente, porque depois que você se arrepende do seu mau caminho, quem vai restaurar sua alma e sua vida chama-se Jesus. Então não importa a condição que cada um esteja. Quando eu fui chamado para Jesus, eu estava em profundo pecado, era um homem adúltero, traidor da mulher, e Jesus me chamou naquele meio da podridão, no meio da sujeira, me chamou para Ele, me chamou para a salvação. E hoje eu proclamo esse Jesus, que teve misericórdia de mim, me tirou do lamaçal do pecado, me tirou da escravidão de Satanás e me colocou no reino da luz. Quando você levanta sua mão, por mais simples que você seja, você está dizendo para todos: Jesus, eu quero te aceitar, Jesus, eu quero ser salvo, Jesus, eu não quero ir para o lugar daquele rico,
Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero morar a eternidade com Jesus. É hoje, irmão, é hoje. A palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Não fiquem com vergonha. Tem gente que vai perder a salvação por causa de vergonha. Eu estou com vergonha porque eu bebo cerveja, eu vou aceitar Jesus. Todos que se envergonharem diante de Jesus, Jesus vai negar diante do Pai. Quer dizer, doutor, que vai ser desse jeito. Todo que negar Jesus, seremos também negados diante de Deus. Serão, irmãos. A oportunidade é o arrependimento. Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 15, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos. Arrependei-vos foi o primeiro sermão, a primeira frase de Jesus. Nós só precisamos de arrependimento. O arrependimento é o ponto inicial da salvação. Arrependa-se que fuma, arrependa-se que bebe álcool, que mente, que engana, que trai, que faz falcatrua. Arrependa-se. A palavra-chave para a salvação: arrependimento. Arrependei-vos. Temos que nos arrepender e mudar de vida e aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, nesta noite, há alguém entre vós que, ouvindo a pregação da palavra, ouvindo a proclamação da palavra de Deus, há alguém nesta noite que deseja ter, já tem um jovem, vem até aqui à frente. Glória, aplaudam a Jesus, aplaudam a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, mas eu sinto que tem mais gente nesta noite querendo essa decisão. Eu tenho certeza, irmãos, Jesus não me trouxe aqui na pessoa do Espírito Santo para dar uns abracinhos em vocês. Não foi para isso. O Espírito Santo me envolveu nesta noite para trazer a salvação para vocês. Não sou eu que salvo, é Jesus, é o Espírito Santo. E eu sinto que nesta noite tem mais almas aqui querendo salvação. Eu sei que tem. Eu sei que o Espírito está mostrando que tem pessoas nesta noite precisando desse encontro. Irmãos, lembrem-se, pode ser a última oportunidade, pode ser a última chance das nossas. Nós não sabemos nem o que vai acontecer meia-noite hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã de manhã, se nós chegaremos até o meio do ano ou não. A decisão é agora. Salvação é tão importante que não pode ficar para depois. Eu sei que tem gente nesse momento querendo tomar uma decisão com Jesus. Está passando, irmão. Jesus está passando neste momento. Mais uma mão erguida. Mais uma mão erguida para Jesus. Vem cá, meu irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fique aqui, meu irmão, de lado. Vamos já orar por você. Eu tenho certeza que tem mais almas. Tem almas sedentas por Jesus nesta noite. Todos entenderam. Tem mais almas aqui querendo Jesus nesta noite como Salvador, e são inteligentes, não vão deixar passar essa oportunidade. Eu sei que tem pessoas querendo Jesus, querendo salvação nesta noite. Levante sua mão, se encoraje, não seja covarde. A palavra vai dizer em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Covarde não entrará no céu. Covarde é você ter uma oportunidade de aceitar Jesus e dizer não, ficar de boca calada, não tomar decisão. A Bíblia diz: covarde não entrará no reino dos céus. Tem mais alguém nesta noite corajoso? Tem alguém nesta noite com coragem suficiente para dizer que eu quero Jesus? É a oportunidade. E eu sei que tem gente querendo Jesus nessa noite. Tem gente que a cadeira está para jogar ela fora. Está para jogar ela fora da cadeira para aceitar Jesus. É a salvação, irmãos. Aqui não é um partido político. Aqui não é uma eleição. Aqui é a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é para sempre. Ou nós vamos para sempre para o inferno, ou vamos sempre para o céu. Não tem um terceiro caminho, não tem a terceira via.
mais uma mão. Eu sei que tem uma mão querendo se levantar. A mão está pesando 200 quilos. Mas eu sei que ele quer levantar a mão e dizer: eu quero Jesus. Eu quero aproveitar essa chance nesta noite e aceitar Jesus como meu Salvador. A oportunidade está aberta. Mais alguém nesta noite? Mais alguém nesta noite? Anfitriã da noite. Quem o Espírito Santo usou para trazer a palavra até sua porta. Jesus disse, vou encerrar com uma passagem de Apocalipse 3, capítulo 20. Os crentes aqui todos sabem. Jesus disse em Apocalipse 3, 20: eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, a porta do coração, irmão, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: estou batendo na porta do seu coração. Estou batendo na porta do coração da irmã da anfitriã. Estou batendo na porta do coração do esposo. Se ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, Jesus entrará e fará morada. É promessa de salvação. A oportunidade está aberta. A oportunidade não fechou. A porta da salvação não fechou nesta noite. E alguém pode ainda levantar a mão e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero esse encontro com Jesus, porque eu não quero ser condenado, eu quero viver eternamente a vida eterna com Jesus. A oportunidade está aberta. Mas alguém nesta noite quer aproveitar a oportunidade de salvação? A porta está aberta. A porta está aberta. Alguém mais? Alguém mais nesta noite? Se não, irmãos, eu oro a Deus o Pai nesse momento. Eu oro a Deus Jesus. E eu oro a Deus o Espírito Santo, para que essa semente que foi plantada nesta noite multiplique em vossos corações. Porque a palavra diz, irmãos, que ela não volta vazia. Os crentes sabem disso. A palavra não volta vazia. Ou ela volta salvando, ou ela volta condenando. Ela nunca volta vazia. Mas eu peço ao Pai, ao Filho Jesus e ao Espírito Santo, que dê outra oportunidade para vocês. Que essa semente de vida, de salvação, de escritura, que foi pregada nesta noite, que essa palavra fique nos vossos corações e que ela incomode você dia e noite, para chegar um dia que vocês levantarão a mão: eu aceito Jesus. Para aceitar Jesus não precisa nem de multidão. A palavra vai dizer: quando tu quiseres falar com teu pai, que é Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora e reza ao teu pai que está no céu, e o teu pai que está no céu te responderá. Jesus, quando morreu na cruz, ele abriu a porta, ele rasgou o véu de cima a baixo, e nós passamos a ter acesso a Deus diretamente. Porque antes não era diretamente, mas com Jesus passou a ser direto. Basta se ajoelhar hoje à noite no quarto, confessar os pecados, se arrepender, mudar de vida e pedir a salvação. Você está salvo, independente do que aconteceu aqui no culto. Que Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu peço nesse momento que a missionária Elza possa vir até aqui e orar por esses dois jovens que tomaram a maior decisão das suas vidas ao lado de Jesus. Jamais eles se esquecerão desta noite. Esta noite, dia 20 de janeiro do ano de 2024, da era do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia da salvação dele e o dia da salvação dele. Glória a Deus, vamos dizer junto: glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo.